Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Jacinto Machado, declaro aberta esta sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Determino ao secretário-geral que proceda a leitura das atas das sessões anteriores, sendo de caráter ordinária, realizada no dia 24 de setembro, e outra de caráter extraordinária, realizada no dia 26 de setembro. Ata da 31ª sessão de caráter ordinário da Câmara Municipal de Jacinto Machado. Aos 24 dias do mês de setembro de 2018, se reuniu na cidade de Jacinto Machado, nas dependências da sede do Poder Legislativo Municipal, sobre o vereador Valdir Trombe Democrata, 19h10, os vereadores Eliseu Lourenço Lande de Borba, MDB, Rosângela Ferreira, MDB, Enes José Reco, MDB, José Francisco de Aguiar, PP, José Talal, PP, Maria Terezinha Marcon Zanata, PP, Moacir Candioto, PP, Zelito Paganini, MDB, paralisação da 31ª sessão de caráter ordinário, que se refere à segunda sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Jacinto Machado, quadriênio 2017-2020, para tratar os assuntos constantes da pauta desta sessão ordinária. O presidente vereador Valdir Trombe Democratas disse: havendo quórum regimental, sob proteção de Deus e em nome do povo de Jacinto Machado, declara aberta esta sessão ordinária da Câmara de Vereadores. O presidente vereador Valdir Trombe Democratas disse: autoriza a leitura dada da sessão anterior de caráter ordinário, lá no último dia 17 de setembro de 2018. Registro ata foi lida e aprovada por unanimidade, sendo depois assinada pelo presidente e pela primeira secretária da mesa diretora. O presidente vereador Valdir Trombe Democratas disse: com o expediente dessa sessão ordinária, seguindo documentos recebidos, na qual determina ao secretário-geral que procede à leitura, sendo do chefe do Poder Executivo Municipal, ofício número 301/2018, 19 de setembro do corrente ano, protocolo número 99/2018, de 20 de setembro, em que o prefeito Jacinto Machado encaminha para fins de acompanhamento das receitas e despesas o balancete referente aos meses de junho e julho do corrente ano, sendo a Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Assistência Social e Fundo de Assistência ao Servidor Público Municipal. Da mesa diretora, vereadores, dada consta para ser lido de diversos: requerimento do cidadão João Luiz Valim de Camargo, do grupo de dança Laços da Tradição, que, com base no que dispõe o artigo 224 e 225 do Regimento Interno da Câmara, requer direito ao uso da tribuna popular na sessão ordinária do dia 24 de setembro do corrente ano, quando a oportunidade pretende apresentar aos vereadores convite para participar da formatura do curso do grupo de danças Laços da Tradição, a se realizar no próximo dia 20 de outubro do corrente ano, no Centro Comunitário do bairro Gávea. O presidente vereador Valdir Trombe Democratas disse: com mais nada, consta para o expediente dessa sessão, e de acordo com o disposto regimentar da Câmara, nesse momento autoriza o uso da tribuna popular pelo cidadão João Luiz Valim de Camargo, do grupo de dança Laços da Tradição, para expor aos vereadores sobre o assunto exposto o requerimento de sua autoria anteriormente lido no expediente dessa sessão, sendo que, conforme expõe o regimento interno, o tempo será de 5 minutos para suas colocações. Registro o cidadão João Luiz Valim de Camargo, que fez uso da palavra na tribuna popular, sendo que suas declarações foram gravadas, depois copiadas em mídia digital e arquivadas na Secretaria dessa Casa Legislativa. O presidente vereador Valdir Trombe Democrata disse: declara encerrado o tempo destinado da palavra na tribuna popular. Quando então passamos ao grande expediente, na qual concedo palavra livre aos vereadores interessados no uso da tribuna. É concedida a palavra aos vereadores. Registro, se fizer uso da palavra na tribuna, os vereadores Zelito Paganini, MDB, José Francisco de Aguiar, PP, José Talal, PP, Enes José Reco, MDB, Rosângela Ferreira, MDB. Sendo que as declarações foram gravadas, depois copiadas em mídia digital e arquivadas na Secretaria dessa Casa Legislativa. O presidente vereador Valdir Trombe Democratas disse: não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra na tribuna, declara iniciado o tempo destinado ao uso da palavra livre, conforme consta da pauta dessa sessão ordinária. Passamos a tratar da seguinte ordem do dia: em discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 12 de setembro de 2018, que autoriza o Executivo a suplementar o orçamento da Prefeitura Municipal do exercício de 2018 por conta de transposição orçamentária no valor total de R$ 270 mil, para atender despesas da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, que foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 13, de 12 de setembro de 2018, que autoriza o chefe executivo a suplementar o orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2018 por conta de transposição orçamentária no valor total de R$ 200 mil, para atender despesas do Fundo Municipal de Assistência Social, que foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único, indicação número 18 de 2018, subscrito pelo vereador José Francisco de Aguiar, que foi aprovado por unanimidade.
O presidente vereador Valdir Trombi Democratas disse: nesse momento determina o secretário-geral que faça entrega aos vereadores de cópia do relatório de receitas e despesas da Câmara de Vereadores, valores acumulados que se referem aos meses de janeiro a agosto de 2018, conforme dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que as transferências recebidas à Prefeitura foram no valor total de R$ 921.530,64, enquanto as despesas realizadas foram no valor total de R$ 669.016,91. O saldo em banco nas contas correntes em 31 de agosto era no valor de R$ 155.513,73, sendo que no último mês de junho foi antecipada uma devolução à Prefeitura no valor total de R$ 97 mil. Existe ainda que no mês de setembro foi feita mais uma devolução no valor de R$ 112.500, onde informa que de janeiro de 2017 até 5 de setembro do corrente ano, ou seja, nesses pouco mais de 20 meses de mandato, já foram devolvidos à Prefeitura Municipal recursos que são um valor total de R$ 425.209,42. O presidente vereador Valdir Trombi Democrata disse: com mais nada consta no ordem do dia e nada mais veio tratar nesta sessão, convoca os vereadores para uma sessão extraordinária no próximo dia 26 de setembro do corrente ano, quarta-feira, às 18 horas, para tratar da seguinte ordem do dia: discussão e votação em segundo turno das seguintes proposições: projeto de lei número 12, de 13 de setembro de 2018, e projeto de lei número 12, projeto de lei número 13, de 13 de setembro de 2018. Está encerrada a sessão de caráter ordinário, a plenária vereador Bonifácio Bratti, 24 de setembro de 2018, 59 anos de instalação da Câmara de Vereadores. Ata da 32ª sessão de caráter extraordinário da Câmara Municipal de Jacinto Machado. Aos 26 dias do mês de setembro de 2018, se reuniu na cidade de Jacinto Machado, nas dependências do sede do Poder Legislativo Municipal, sobre o vereador Valdir Trombi Democrata, às 18 horas, vereadores Eliseu Lourenço Landi Borba, MDB, Rosângela Ferreira, MDB, Enes José Reco, MDB, José Francisco de Aguiar, PP, José Talal, PP, Maria Terezinha Marcon Zanata, PP, Moacir Candioto, PP, Zelito Paganini, MDB. Paralisação da 32ª sessão de caráter extraordinário, que se refere à segunda sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Jacinto Machado, quadriênio 2017 e 2020, para tratar os assuntos concernentes da pauta dessa sessão extraordinária, exarado pelo presidente na sessão ordinária do último dia 24 de setembro do corrente ano. O presidente vereador Valdir Trombi Democratas disse: havendo código regimental, sob proteção de Deus, em nome do povo de Jacinto Machado, declara aberta essa sessão extraordinária da Câmara de Vereadores. O presidente vereador Valdir Trombi Democratas disse: a leitura dada da sessão anterior de caráter ordinário, realizada no último dia 24 de setembro do corrente ano, será transferida para a próxima sessão ordinária desta Casa Legislativa. O presidente vereador Valdir Trombi Democratas disse: nesse momento passamos ao grande expediente, na qual concedo a palavra aos vereadores interessados no uso da tribuna, sendo que as manifestações devem se referir exclusivamente sobre o teor do projeto de lei incluídos na pauta de convocação dessa sessão extraordinária. É concedida a palavra livre aos vereadores interessados no uso da tribuna. Registre: nenhum dos vereadores fez uso da palavra na tribuna. O presidente vereador Valdir Trombi Democrata disse: como nenhum dos vereadores manifestou para o uso da palavra na tribuna, declara encerrado o tempo destinado ao uso da palavra livre, conforme consta da pauta da sessão extraordinária, passamos a tratar da seguinte ordem do dia: discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 12, de 12 de setembro de 2018, que autoriza o chefe do executivo a suplementar o orçamento da Prefeitura Municipal do exercício de 2018 por conta de transposição orçamentária no valor total de R$ 270 mil, para atender despesas da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, que foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 13, de 12 de setembro de 2018, que autoriza o chefe do executivo a suplementar o orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2018 por conta de transposição orçamentária no valor total de R$ 200 mil, para atender despesas do Fundo Municipal de Assistência Social, que foi aprovado por unanimidade. O presidente vereador Valdir Trombi Democratas disse: com mais nada consta no ordem do dia, nada mais vem tratar nessa sessão, convoca os vereadores para participar da próxima sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 15 de outubro, às 19 horas, tendo em vista que na próxima segunda-feira, dia 1º de outubro, é feriado municipal, em comemoração ao dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeiro do município. Ele disse que a mesa diretora decidiu adotar recesso legislativo no próximo dia 8 de outubro, tendo em vista a realização de eleições gerais no Brasil no domingo, dia 7 de outubro, razão pela qual o bom senso sempre recomenda a não realização de sessão no dia seguinte às eleições por diversos fatores emocionais que este momento desperta em muitos cidadãos. Razão pela qual nos reunimos novamente no dia 15 de outubro do corrente ano, às 19 horas, para tratar da seguinte ordem do dia:
Discussão e votação das matérias incluídas na pauta daquela sessão ordinária pela presidência da Câmara. Está encerrada a sessão de caráter extraordinária. Plenário vereador Bonifácio Braz, 26 de setembro de 2018, 59 anos de instalação da Câmara de Vereadores. Determino ao secretário que proceda a leitura dos expedientes, na qual consta o seguinte: mensagens número 16, 2018, 17, 2018, do prefeito municipal, que encaminha os projetos de lei, número 14, 2018 e 15, 2018. O projeto de lei, número 3, 2018, do vereadores José Francisco de Aguiar, PP, e Maria Terezinha Marconzanata, PP. Indicação número 19, 2018, do vereador José Francisco de Aguiar. Ofício número 1080, 2018, da Caixa Econômica Federal. Ofício número 9, 2018 e 10, 2018, do diretor do SAMAI. Mensagem número 17, 2018. Jacinto Machado, 27 de setembro de 2018. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminho incluso o projeto de lei número 15 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2019 do município de Jacinto Machado, aos providências, para apreciação dessa egrégia Câmara de Vereadores. Contando com o apoio de Vossa Excelência e nós, vereadores, agradeço antecipadamente João Batista Mesari, prefeito municipal. Projeto de lei número 15, de 27 de setembro de 2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2019 do município de Jacinto Machado, aos providências. Das disposições preliminares, artigo 1º. Em cumprimento ao disposto do artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal e em consonância com o artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2019, em conformidade com o Plano Plurianual PPA 2018-2021, serão elaboradas e executadas observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo: inciso 1, as metas fiscais, incluindo as disposições sobre as metas de resultado primário, resultado nominal e demais relatórios de gestão e metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 2, as prioridades e metas da administração municipal para o exercício de 2019, extraído do Plano Plurianual para 2018-2021. Inciso 3, a estrutura dos orçamentos da Feitura, da Câmara de Vereadores, do SAMAI e fundos municipais. Inciso 4º, as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Inciso 5º, as disposições sobre a dívida pública municipal. Inciso 6, as disposições sobre as despesas com pessoal e seus encargos. Inciso 7º, as disposições sobre alterações na legislação tributária relativa à arrecadação. Inciso 8, as disposições gerais. Das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. As metas fiscais de receita e despesa, resultado primário e nominal, montante da dívida pública para o exercício de 2019, entre outros, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar número 101/2000, integram a presente lei, serão elaboradas e disponibilizadas por meio do sistema informatizado que registra os dados contábeis relacionados ao orçamento do município na forma estabelecida pelo Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão, o SFINGE, do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Parágrafo único. O demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência social e demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência social, de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, não se aplicam em função da adoção pelo município do regime geral de previdência social. Das prioridades e metas da administração para 2018, artigo 3º. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2019 são aquelas definidas e constantes do demonstrativo relação de despesas planejadas, de que trata o artigo 2º desta lei, parte integrante desta mesma lei. Artigo 4º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2019, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta lei, identificadas no demonstrativo receita por categoria econômica, no demonstrativo natureza da despesa por categoria econômica, integram a presente lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada e a receita prevista na forma de preservar a suficiência de caixa.
Da estrutura e organização dos orçamentos. Artigo 5º. Para efeito desta lei, entende-se: 1. Programa, um instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. Inciso 2. Ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa denominado por projeto, atividade ou operação especial. 3. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resultam em produto necessário à manutenção da atuação governamental. 4. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental. 5. Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento da atuação do governo, das quais não resulta o produto, não gera contraprestação direta sob forma de bens e serviço. Inciso 6. Unidade orçamentária, o menor nível de classificação institucional agrupada em órgãos orçamentários, entendido esses como o de maior nível da classificação institucional. Inciso 7. Receita ordinária, aquela prevista para ingressar no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional, no partilhamento de tributos e competência de outras esferas de governo. Inciso 8. Execução física, autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço. Inciso 9. Execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição e restos a pagar. Inciso 10. Execução financeira, o programa da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos. Inciso 11. Receita não financeira, receita total do exercício excluída aquelas provenientes de operações de crédito, de alienação de ativos, de aplicações no mercado financeiro e de amortização de empréstimos. Inciso 12. Despesa não financeira, despesa total do exercício excluídas os provenientes de juros e amortização da dívida, concessão de empréstimo e aquisição de títulos de capital já integralizado. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, com identificação da classificação institucional, funcional, programática, categoria econômica, diagnóstico, situacional do programa, diretrizes, objetivos, metas físicas e indicação das fontes de financiamento na forma da portaria STN número 303/2005 e alterações posteriores. Parágrafo 2º. A categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, será identificada por projetos, atividades ou operações especiais. Artigo 6º. O orçamento para o exercício financeiro de 2019 abrangerá os poderes legislativo, executivo, seus fundos municipais e autarquia. Será estruturado em conformidade com a configuração organizacional da feitura. Artigo 7º. A lei orçamentária para 2019 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, identificadas com código de destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas aos seus fundos e ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, desdobradas das despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais, e quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com a portaria do Ministério do Orçamento e Gestão, número 42/1999, interministerial número 163/2001, STN número 303/2005 e alterações posteriores na forma dos seguintes anexos. Inciso 1. Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas. Inciso 2. Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas. Anexo 3. Resumo geral da despesa segundo as categorias econômicas. Inciso 4. Demonstrativo da despesa por categoria econômica, grupo de natureza e despesa e modalidade de aplicação em cada unidade orçamentária. 5. Programa de trabalho. 6. Programa de trabalho de governo, demonstrativo da despesa por função, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. 7. Demonstrativo da despesa por função, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. 8. Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme vínculo com os recursos. 9. Demonstrativo da despesa por órgão e funções. 10. Quadro demonstrativo da despesa por categoria de programação com identificação da classificação institucional, funcional, programática, categoria econômica, diagnóstico, situacional do programa, diretriz, objetivo, metas físicas, indicação das fontes de financiamento. 11. Demonstrativo da evolução da receita por fonte conforme disposto no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 12. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita na forma estabelecida no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
13, demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 14, demonstrativo da evolução da despesa no mínimo por categoria econômica, conforme disposto no artigo 22 da Lei nº 4.320/64. 15, demonstrativo das receitas e despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social. 16, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com as metas fiscais e físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 17, demonstrativo dos riscos fiscais considerados para 2019. 18, demonstrativo da origem e aplicação dos recursos derivados da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público. 19, demonstrativo da apuração do resultado primário e nominal previsto para o exercício 2019. 20, demonstrativo da origem e destinação de recursos para 2019. Parágrafo 1º. Os anexos que tratam este artigo poderão ser apresentados de forma individualizada, conjunta ou conjugada entre os diversos anexos, de forma a diminuir as informações repetidas ou irrelevantes. Parágrafo 2º. O Orçamento Geral do município poderá ser apresentado por modalidade de aplicação, evidenciando as fontes de recursos na forma prevista nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 3º. Para efeito dessa lei, entende-se por unidade gestora central, Feitura Municipal, e como unidade gestora, o SAMAI, e cada fundo com orçamento e contabilidade própria. Parágrafo 4º. O quadro demonstrativo da despesa, de que trata o item 10 deste artigo, fixará a despesa ao nível de grupos de natureza da despesa, modalidade de aplicação, conforme disposto na portaria STN número 163/2000, admitindo o remanejamento por decreto do chefe do Executivo Municipal dentro de cada projeto atividade. Parágrafo 5º. O orçamento dos fundos municipais descentralizado, por força legal, evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste artigo. Parágrafo 6º. Os fundos municipais, cujo funcionamento orçamentário e financeiro de menor volume não exigir a sua descentralização a critério de seus gestores e do chefe do Poder Executivo, poderão integrar o orçamento geral da Feitura apresentado em destaque as respectivas receitas e despesas a eles vinculadas. Artigo 8º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá as informações básicas sobre a forma utilizada para as estimativas das receitas e fixações das despesas. Artigo 9º. A reserva de contingência da unidade gestora central será constituída exclusivamente por recursos da destinação 1.00 ordinários do orçamento fiscal. Das diretrizes para elaboração e alteração dos orçamentos do município e suas alterações. Artigo 10º. Os orçamentos para o exercício 2019 e suas execuções obedecerão, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio das receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os poderes legislativo, executivo e autarquia e seus fundos. Parágrafo 1º. Terão prioridade orçamentária os recursos destinados ao cumprimento dos gastos com manutenção do ensino, manutenção das ações de saúde pública, pagamento de pessoal e encargos, manutenção do processo legislativo e os previstos na Constituição Federal. Parágrafo 2º. O orçamento municipal conterá dotações específicas para atendimento do disposto no artigo 100 da Constituição Federal e demais dispositivos relacionados ao pagamento de precatórios. Parágrafo 3º. O orçamento municipal conterá dotação específica para atendimento de estado de calamidade e situações de emergência, para atendimento de dispositivo da Lei Federal nº 12.608/2012, regulamentos pertinentes. Artigo 11. Os fundos municipais terão suas receitas especificadas no orçamento da receita da unidade gestora central e as, por sua vez, vinculadas às despesas relacionadas aos seus objetivos, identificados em planos de aplicação, representados nas planilhas de despesa referidas no artigo 7º, parágrafo 10º desta lei. Parágrafo 1º. Os fundos municipais e os SAMAI serão gerenciados pelo prefeito municipal, podendo, por manifestação formal do chefe do Poder Executivo, ser delegados a agente público ou servidor municipal. Parágrafo 2º. A movimentação orçamentária e financeira das contas dos fundos municipais deverá ser demonstrada também em balancetes apartados da unidade gestora central, quando a gestão for delegada pelo prefeito a agente político ou servidor municipal. Artigo 12. Os estudos para a definição dos orçamentos da Receita para 2019 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, ampliação da base de cálculo dos tributos e sua evolução nos últimos 3 exercícios. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal colocará à disposição dos interessados legalmente constituídos os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida e respectivas memórias de cálculo. Artigo 13. Se a receita estimada para 2019 comprovadamente não atender ao disposto no artigo anterior,
Quanto aos estudos e estimativas, o Poder Legislativo, quando da discussão da proposta orçamentária, poderá solicitar ao Poder Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa. Artigo 14. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observado a destinação de recursos nas seguintes dotações. Inciso 1. Contrapartida para projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de fontes extraordinárias, como convênios, operações de crédito e alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos. Inciso 2. Obras em geral, desde que ainda não iniciadas. E 3. Dotação para combustíveis destinada à frota de veículos dos setores de transporte, obras, serviços públicos e agricultura, entre outras atividades não essenciais. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implemento ou não do mecanismo de limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior da unidade gestora, observada a vinculação da destinação de recursos. Artigo 15. A compensação de que trata o artigo 17, para o segundo da Lei Complementar nº 101/2000, quando a criação ou aumento da despesa obrigatória de caráter continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista em anexo específico ao artigo 2º desta lei, observado o limite das respectivas dotações e limites de gasto estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 16. Constitui riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles constantes no anexo 7º, demonstrativo de riscos fiscais e providências, integrantes desta lei. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recurso da reserva de contingência, também se houver do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício anterior. Parágrafo 2º. Sendo esses recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara de Vereadores, propondo a anulação de recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos. Artigo 17. Os orçamentos para o exercício de 2019 destinarão recursos para a reserva de contingência proporcionalmente ao montante estabelecido no plano plurianual. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivo contingente e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser utilizados os saldos remanescentes para abertura de crédito adicionais suplementares ou especiais, para atendimento de despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento, número 42/99, artigo 5º, portaria STN, número 163/2001, artigo 8º, e atendimento dos riscos fiscais demonstrados no demonstrativo de riscos fiscais e providências integrantes desta lei. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso não se concretizem ao final de cada mês, poderão excepcionalmente serem utilizados na proporção de 1/12 do saldo, mediante autorização legislativa para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornarem insuficientes. Artigo 18. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da lei orçamentária anual se contemplados no plano plurianual. Artigo 19. O chefe do Executivo Municipal estabelecerá, em até 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual, o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para suas unidades gestoras, considerando nessas eventuais déficits financeiros apurados nos balanços patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato equilíbrio de caixa. Artigo 20. Os projetos e atividades priorizados na lei orçamentária para 2019, com dotações vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. A apuração do exercício de arrecadação, aliás, do excesso de arrecadação, de que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei nº 4.320/64, será realizada em cada destinação de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme exigência contínua no artigo 8º, parágrafo único e 50, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. Na lei orçamentária anual, os orçamentos da receita e da despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º.
Os recursos provenientes de operação de crédito e recursos de convênio não previstos nos orçamentos da Receita ou seu excesso de arrecadação poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura de crédito especial ou suplementar. Artigo 21. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2019, constando do anexo 7º, estimativa e compensação da renúncia da receita de que fala o artigo 2º dessa lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da Receita. Artigo 22. A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica, voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá, em qualquer caso, de autorização em lei específica ou lei geral que a regulamente. Parágrafo 1º. No que couber, serão aplicados os dispositivos da Lei Federal número 13.019/2014 e demais normas regulamentadoras que vierem a ser editadas. Parágrafo 2º. Não se aplicam aos dispositivos deste artigo para os casos de contribuições devidas a entidades municipalistas e consórcios intermunicipais em que o município for associado ou consorciado. Parágrafo 3º. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de até 60 dias, contados o recebimento do recurso, ou até 13 de dezembro do exercício fiscal, o que ocorrer primeiro na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade. Artigo 23. Os procedimentos administrativos de estimativa de impacto orçamentário financeiro ou declaração do ordenador da despesa, de que trata o artigo 16, incisos 1 e 2 da Lei Complementar nº 101/2000, farão parte do processo que abriga os autos da licitação ou da sua dispensa e inexigibilidade. Parágrafo único. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2019, em cada evento, não exceda o valor limite da dispensa de licitação fixado no item 1 do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, devidamente atualizado. Artigo 24. As obras em andamento e conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo novos projetos programados com recursos de transferência voluntária e de operações de crédito. Parágrafo único. As obras em andamento e os custos programados para a conservação do patrimônio público constam do demonstrativo relação das despesas planejadas, de que trata o artigo 3º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado, número 2/2001. Artigo 25. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando previsto recurso na lei orçamentária e firmados por convênios, acordo ou ajuste previamente autorizado pelo Poder Legislativo. Artigo 26. A previsão das receitas e fixação das despesas serão orçadas para 2009 a preços correntes. Artigo 27. Execução do orçamento da despesa obedecerá dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com a apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a portaria STN número 163/2001 e alterações posteriores. Parágrafo único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recurso orçamentário de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, poderá ser feita por decreto do prefeito municipal, com autorização expressa na lei orçamentária anual. Artigo 28. Durante a execução orçamentária de 2019, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento da unidade gestora na forma de crédito especial, desde que se enquadrem nas prioridades para o exercício 2019 constantes desta lei. Artigo 29. Os controles de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, de que trata o artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, entre outros, dos programas das ações por metro quadrado das construções, do metro quadrado das pavimentações, do aluno ano do ensino fundamental, do aluno ano do transporte escolar, do aluno ano do ensino infantil, do aluno ano da merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento das unidades de saúde. Parágrafo único. Os gastos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas de despesa e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. Artigo 30. Os programas priorizados por essa lei, extraídos do Plano Plurianual 2018-2021,
contemplados na lei orçamentária para 2019, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis em audiência pública até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e o cumprimento das metas fiscais estabelecidas. Artigo 31. Para fim do disposto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na lei orçamentária para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação. Parágrafo único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos orçamentários em um grupo de natureza de despesa modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto ou atividade, operação especial, verificada a compatibilidade da fonte de recursos, poderá ser feita por decreto do prefeito municipal com autorização expressa na lei orçamentária anual. Das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 32. A lei orçamentária de 2019 poderá conter estimativa de receita proveniente de contratação de operação de crédito para atendimento de despesa de capital, observando-se o limite de endividamento estabelecido pelo Senado Federal e demais disposições pertinentes na forma da Lei Complementar nº 101/2000. Artigo 33. A contratação de operação de crédito dependerá de autorização em lei específica. Artigo 34. Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 32 dessa lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no artigo 14 desta lei. Das disposições sobre despesa com pessoal e seus encargos. Artigo 35. O Executivo e o Poder Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão, em 2019, criar cargos e funções, alterar a estrutura administrativa ou de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, na forma da lei, observar os limites e as regras da lei de responsabilidade fiscal. Para o primeiro, os recursos para as despesas decorrentes desses atos deverão estar previstos na lei orçamentária para 2019 em créditos adicionais. Para o segundo, a previsão das despesas com pessoal consolidadas do município na forma da lei de responsabilidade fiscal, consta do demonstrativo das prioridades das despesas com pessoal, Poder Executivo e Legislativo, integrantes dessa lei. Artigo 36. Nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, parágrafo 3º, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. Quando as despesas com pessoal excederem o limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, poderão ser realizadas horas extras somente para os serviços de transporte escolar e transporte de enfermos, bem como para atendimento de calamidade pública ou situação de emergência devidamente homologada pela Defesa Civil Estadual. Para o segundo, em qualquer circunstância serão realizadas horas extras somente com prévia autorização da autoridade competente, justificado o interesse público e comprovada a excepcionalidade da despesa. Artigo 37. O Poder Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 1. Eliminação de vantagens temporárias concedidas a servidores. Inciso 2. Eliminação das despesas com horas extras. Inciso 3. Exoneração de servidores ocupantes de carga em comissão. Inciso 4. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Inciso 5. Acordo para demissão voluntária em conformidade com a legislação municipal. Artigo 38. Para efeito desta lei de registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente à substituição de servidores de que trata o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal de Jacinto Machado, ou ainda atividades próprias da administração pública municipal, desde que em ambos os casos não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Parágrafo único. Quando a contratação da mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar a substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não os 34, as despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização. Das disposições sobre a alteração da legislação tributária relativa à arrecadação. Artigo 39.
O Executivo Municipal autorizado em lei poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vista a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios serem considerados nos cálculos do orçamento da Receita e serem objetos de estudo do seu impacto orçamentário e financeiro, no exercício que iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes. Artigo 40. Os tributos lançados não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, podem ser cancelados mediante autorização em lei específica, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 41. O ato que conceder ou ampliar incentivos de isenção ou benefícios de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento pelo mesmo período de despesa em valor equivalente. Artigo 42. Alteração de alíquotas, base de cálculo e normas tributárias do município não poderão ser realizadas pela administração municipal sem prévia autorização legislativa, verificado os princípios constitucionais vigentes. Das disposições gerais, artigo 43. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara de Vereadores no prazo estabelecido na lei orgânica, observados no que couber os dispositivos da Constituição Federal, que apreciará e devolverá para a sanção até o final do exercício de 2018. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se a lei orçamentária anual não for devolvida para a sanção até o final do exercício financeiro de 2018, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês até 1/12 das dotações da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo. Artigo 44. O Poder Executivo Municipal autorizado em lei própria poderá conceder incentivos e benefícios econômicos fiscais à empresa para a instalação de novas indústrias e ampliação de unidades já existentes, desde que sejam comprovadas as vantagens sociais, entre outros, a geração de emprego e renda, bem como do incremento de recursos ou retorno de tributos federais, estaduais e municipais ao próprio município. Artigo 45. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso do pagamento de compromissos assumidos motivados por insuficiência de tesouraria e as situações provenientes de atos considerados involuntários ao ordenador primário das despesas. Artigo 46. O Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênios, termos de cooperação ou congêneres com os governos federal e estadual, através de seus órgãos de administração direta ou indireta, bem como com municípios circunvizinhos, para a realização de obras ou serviços de competência do município ou não, durante o exercício de 2019. Parágrafo único. Os convênios, termos de cooperação ou congêneres de que trata o caput serão homologados pela Câmara de Vereadores nos casos em que houver despesas superiores a 50% do valor conveniado por conta do Tesouro Municipal. Artigo 47. Por ato próprio do chefe do Executivo, as destinações de recursos poderão ser alteradas, bem como inseridas novas fontes de recursos de despesa orçamentária correspondente, desde que a modalidade seja prevista no projeto de atividade, em especial quando originários de intervenções do Tribunal de Contas e da Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 48. No decorrer do exercício de 2019, na forma da legislação em vigor e verificado o interesse público, o município poderá instituir fundos, fundações, autarquias, empresas públicas, secretarias e órgãos da administração direta e indireta, bem como extinguir ou alterar o funcionamento de fundos, secretarias e órgãos já existentes. Artigo 49. O município adotará os procedimentos contábeis e patrimoniais estabelecidos pela portaria número 828/2011 do Ministério da Fazenda e regulamentos internos que se fizerem necessários. Artigo 50. Os créditos especiais extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício de 2018 poderão ser reabertos no exercício subsequente na forma estabelecida pela Constituição Federal. Artigo 51. Esta lei tem vigor da sua publicação com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. Jacinto Machado, 27 de setembro de 2018, João Batista Mesari, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, caminho para apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 15 de 2018, que trata da LDO para o exercício de 2019, com os programas, ações e metas extraídos do PPA, do quadriênio 2018-2021, que engloba a Feitura, fundos municipais, SAMAI e a Câmara de Vereadores. Na segunda etapa do quadriênio 2018-2021, estão previstas as metas fiscais, aliás, físicas e fiscais da LDO 2019, cujas ações resultam resultado das propostas inseridas no PPA, advindas do plano de gestão do governo municipal e dos mais diversos setores da sociedade, discutidas e aprovadas em audiências públicas. Nesse contexto, a LDO é uma importante peça de planejamento que direcionará as prioridades da administração municipal para o próximo exercício.
As ações a ser desenvolvidas farão parte da Lei Orçamentária Anual para 2019, que será oportunamente produzida e apresentada para apreciação da Câmara. De amplo conhecimento dos meios técnicos e legislativos, destaca-se que, no âmbito da administração pública, a LDO estabelece as regras gerais para a gestão fiscal e garante o cumprimento dos dispositivos constitucionais relacionados à educação, à saúde, à proteção social, ao processo legislativo, aos direitos dos servidores públicos, entre outros, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os valores financeiros destinados a cada programa governamental para o exercício de 2019 foram estimados com base no histórico orçamentário e financeiro do município, estimando-se um montante consolidado de receitas na ordem de 37 milhões, conforme se extrai dos anexos que integram o presente projeto de lei. Prioritariamente foram inseridos nas metas físicas e fiscais da LDO, aquelas que visam atender os anseios da população no que se refere à melhoria da qualidade de vida, à geração de emprego e renda, à proteção social e demais aspectos de cidadania. Na forma do regimento interno da Câmara de Vereadores, coloca à disposição dos senhores vereadores, os técnicos e agentes políticos da municipalidade para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Sempre se apresenta para o momento, renovo o voto de estima e apreço, anteciosamente, João Batista Mesari, prefeito municipal. Mensagem número 16, 2018. Jacinto Machado, 21 de setembro de 2018. Senhor presidente, comentando cordialmente, encaminho em caráter de urgência o incluso projeto de lei número 14 de 2018, que dispõe sobre o programa de regularização predial no município de Jacinto Machado das Providências para apreciação dessa egrégia Câmara de Vereadores. Contando com o apoio de Vossa Excelência e nós, vereadores, agradeço antecipadamente João Batista Mesari, prefeito municipal. Projeto de lei número 14, de 21 de setembro de 2018. Dispõe sobre o programa de regularização predial no município de Jacinto Machado das Providências. Capítulo 1. Do objetivo do programa. Artigo 1º. Fica instituído o programa de regularização predial, que tem como objetivo a regularização administrativa das construções com atividades comerciais, industriais, residenciais, unifamiliares, multifamiliares e mistas, já instaladas e edificadas, que se encontram em desconformidade com o plano diretor vigente. Parágrafo único. Fica o chefe executivo autorizado, através do setor de engenharia do município, em caráter excepcional, licenciar obras, emitir habite-se para construções, ampliações e reformas de edificações já construídas que não atendam às determinações da legislação municipal. Capítulo 2, das condições para regularização. Artigo 2º. Então, apta a regularização administrativa das edificações que atendam aos seguintes parâmetros. Inciso 1, que possuam área construída registrada no cadastro imobiliário do município de Jacinto Machado ou que apresentem provas de que a construção foi realizada antes de 30 de novembro de 2018. Inciso 2, que o imóvel a qual encontra-se alocado esteja matriculado no registro de imóveis da comarca de Turvo. Inciso 3, que não possuam dívida ativa de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, o IPTU. Inciso 4, que possuam atestado do Corpo de Bombeiros referente ao imóvel a ser regularizado, comprovando a segurança do local. Parágrafo único. O requisito disposto no inciso 4 fica dispensado nos casos de residências unifamiliares. Artigo 3º. Regularização dar-se-á atendida ao estabelecido no artigo 2º da presente lei, mediante os seguintes documentos. Inciso 1. Requerimento feito pelo próprio proprietário ou pessoa por ele legalmente autorizada. Inciso 2. Registro de matrícula atualizada do imóvel. Inciso 3. Anotação do registro de responsabilidade técnica, ART, ou registro de responsabilidade técnica, RRT, com código referente ao laudo técnico e regularização assinada por profissional técnico habilitado, para a área a ser regularizada, constando em anexo plantas baixas, planta de locação e atestado do Corpo de Bombeiro, declarando própria para uso no atendimento ao público. Inciso 4, laudo técnico de vistoria assinado por profissional técnico habilitado, contendo a área a ser regularizada. Inciso 5, apresentar certidão de órgão ambiental ou certidão de averiguação do município, setor de engenharia, que ateste que o referido imóvel não se encontra em área de preservação permanente, área de risco ou loteamento irregular. Capítulo 3, dos valores. Artigo 4º. Para fins de regularização de que trata a presente lei, os proprietários pagarão ao município, a título de indenização, pelo total de metros quadrados de área construída, os valores resultantes da aplicação da seguinte fórmula. Inciso 1, até 80 metros quadrados, 5 UFMs. Inciso 2, acima de 80 metros quadrados até 120 metros quadrados, 10 UFMs. Inciso 3, acima de 120 metros quadrados até 200 metros quadrados, 20 UFMs. Inciso 4,
acima de 200 metros quadrados até 300 metros quadrados, 30 UFMs. Inciso 5, acima de 300 metros quadrados até 500 metros quadrados, 50 UFMs. Inciso 6, acima de 500 metros quadrados até 1.000 metros quadrados, 200 UFMs. Inciso 7, acima de 1.000 metros quadrados, 400 UFMs. Capítulo 4, das disposições finais, artigo 5º. Cabe ao setor de engenharia e planejamento urbano a regulamentação, estruturação e fiscalização desta lei. Artigo 6º. As demandas judiciais providas pelo município visando a demolição, paralisação ou interdição de construção irregular ou clandestina que tenha sido regularizada com base nesta lei complementar serão extintas devendo o proprietário ou responsável pela obra promover antecipadamente o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios. Artigo 7º. O poder público, por meio do setor de engenharia e planejamento urbano, poderá negar a legalização de qualquer obra ou construção indevidamente executada, sempre que esta, em função das transgressões, afete o conjunto urbanístico local, não apresente condições mínimas de habitabilidade, uso, segurança, higiene, estética, bem como afete as condições de trânsito, transporte, estacionamento e outros serviços públicos. Artigo 8º. Aplique-se a presente lei sempre que houver obscuridade, contrariedade ou omissão em outros dispositivos legais no período da vigência desta. Artigo 9º. Esta lei de vigor da sua publicação, Jacinto Machado, 20 de setembro de 2018, João Batista Mezzari, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho para a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 14 de 2018, que dispõe sobre o programa de regularização predial no município de Jacinto Machado. Diante do número considerável de construções existentes no limite territorial do município de Jacinto Machado, que se encontram em desconformidade com o plano diretor municipal vigente, e diante do interesse público de vê-las regularizadas e atendendo ao fim social para qual foram construídas, com o presente projeto de lei municipal será possibilitada a regularização administrativa desses imóveis. A presente lei tem como escopo resguardar, acima de tudo, o princípio da função social da propriedade, regularizando-a, desde que respeitadas as exigências técnicas previstas na lei, e desde que a construção não afete o conjunto urbanístico local, apresente condições mínimas de habitabilidade e não ponha em risco a segurança de seus habitantes. Para qualquer informação adicional relacionada ao presente projeto de lei, coloque à disposição dos senhores vereadores, os técnicos e gestores da administração municipal. Sem que se abrir para o momento, renovo o audiência e me apreço, anteciosamente, João Batista Mezzari, prefeito municipal. Projeto de lei número PLL 3, de 24 de setembro de 2018. Dispõe sobre a denominação de estradas rurais no âmbito do município de Jacinto Machado, altera o caput do artigo 1º da lei número 658 de 2014 das outras providências. Artigo 1º. Para efeito dessa lei, as estradas municipais situadas na área rural no âmbito do município de Jacinto Machado, abaixo epigrafadas, passam a ter as seguintes denominações. Inciso 1. Estrada Vale do Tigre, a estrada municipal rural conhecida como Estrada Geral de Tigre Preto, que dá acesso à pousada Vida Artesanal, tendo as seguintes coordenadas. Início, 29.029810 e 49.90180, e término no 29.043397 e 49.923059. 2. Estrada dos Quênios, a estrada municipal rural conhecida como Estrada Geral de Costão da Pedra, com início na comunidade Serra da Pedra, na esquina da Escola de Ensino Fundamental Imaculada Conceição, tendo as seguintes coordenadas. Início, 29.001428 e 49.852856, e término 290.006321 e 49.918579. 3. Estrada do Quênio Maior, a estrada municipal rural conhecida como Estrada Geral de Tigre Preto, que dá acesso ao Quênio Fortaleza, tendo as seguintes coordenadas. Início, 29.011600 e 49.888641, e término 29.042264 e 49.925974. Inciso 4. Estrada Vale das Águas, a estrada municipal rural conhecida como Estrada Geral de Engenho Velho, que dá acesso à comunidade de Engenho Velho, tendo as seguintes coordenadas. Início, 29.002331, 49.847930, e término 29.086108 e 49.878218 na comunidade Tenente.
5. Estrada dos Gigantes, a estrada municipal rural conhecida como Estrada Geral do Engenho Velho, que dá acesso à pousada Recanto da Fortaleza, tendo as seguintes coordenadas. Início, 29.057886, 49.893414 e término, 29.054244, 49.290835. Artigo 2º. Fica alterado o caput do artigo 1º da Lei nº 758, 3 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Passa a denominar-se de Estrada Municipal Antônio Moacir Casagrande, Estrada Municipal Rural, com início no bairro Gávea, na ponte sobre o rio Engenho Velho, tendo as seguintes coordenadas. Início, 29.011094 e 49.785745. Término, 29.012234 e 49.888706, no cruzamento do Tigre Preto. Artigo 3º. Fica o chefe executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, autorizado a confeccionar e a fixar placas indicativas com as denominações das estradas acima epigrafadas, as quais serão fixadas em local apropriado e visível. Artigo 4º. Fica determinado que o município deverá promover a atualização do mapa rural rodoviário municipal, bem como consolidar a atualização junto a outros meios de pesquisa na rede mundial de computadores, como o Google Mapas, o Google Earth, além de proceder ampla divulgação junto às entidades governamentais, da sociedade civil organizada, as cooperativas, os sindicatos e as escolas da rede municipal e estadual de ensino. Artigo 5º. A despesa decorrente da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria de Obras e Serviços Públicos inseridas no orçamento geral do município. Artigo 6º. Esta lei tem em vigor da sua publicação. Jacinto Machado, 24 de setembro de 2018. Vereador José Francisco de Aguiar, PP. Vereadora Maria Terezinha Marcondes Zanata, PP. Justificativa. Apresentamos para discussão e votação o projeto pelo plenário da Câmara Municipal, o teor do projeto lei número 3, de 24 de setembro de 2018, que tem por objetivo denominar algumas estradas municipais rurais no âmbito do município. Jacinto Machado possui um amplo potencial turístico, com belas paisagens, estando situado dentro do Parque Nacional da Serra Geral, que guarda o principal patrimônio turístico do município, os cânions. Dentre eles destacamos o cânion Fortaleza, que é a grande vedete e com maior destaque entre os demais cânions. Para que o desenvolvimento turístico continue, alguns desses locais já estão sendo estruturados com receptivos, dando oportunidade aos turistas para vir nos visitar e passar aqui bons momentos. Salienta-se ainda que o município se destaca também por sua rica cultura representada pela gastronomia típica, artesanato, religiosidades, música e danças e uma história ainda preservada pelos costumes e pela tradição. Diante da importância que a atividade turística vem alcançando em Jacinto Machado, percebe-se a necessidade de organizar todo o processo acerca do turismo de forma adequada e ordenada. Uma delas é a denominação de estradas, principalmente as que dão acesso aos atrativos turísticos, como Cânion Fortaleza, Cânion da Pedra, Cachoeira do Burim, Cachoeira da Caveira, Rio Engenho Velho, Morro do Caraçal, Paleotocas, entre outros. Assim, o presente projeto de lei visa determinar as vias principais que levam aos atrativos e equipamentos turísticos, dando ênfase e destacando esses locais na nomeação dessas estradas, tornando-se ainda mais inesquecível ao turista que por aqui passar. Sabemos que a acessibilidade também é de extrema importância no desenvolvimento da atividade turística, e quanto mais difícil for chegar a um determinado destino, maior será a resistência em se deslocar até o mesmo, o que acarretará em uma menor demanda ao local. Assim, se o turista não conseguir chegar aos produtos turísticos, nenhum potencial serviço ou atrativo turístico, por melhor planejado e divulgado que seja, se manterá por um tempo mais longo, e muito menos para as próximas gerações, inviabilizando todo o processo de desenvolvimento turístico que vem sendo executado no âmbito do município. Jacinto Machado, 24 de setembro de 2018, José Francisco de Aguiar, vereador, PP, e vereadora Maria Terezinha Marcon, PP. Indicação número 19, 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, que a Assembleia, depois do ouvido ao plenário, enviou ao prefeito de Jacinto Machado, João Batista Mesari, da presente indicação, sobre a seguinte medida de interesse público. A Câmara Municipal de Jacinto Machado, os seus representantes legais, os vereadores que demonstram preocupação com as necessidades da população que representa nessa Casa Legislativa, solicita a atenção do prefeito municipal no sentido que se digne de buscar junto ao prefeito do município de Turvo, Tiago Zilli, apoio visando firmar uma parceria para execução em conjunto do serviço de recuperação da ponte molhada localizada sobre o rio Pinheirinho, situado na divisa entre os dois municípios, que garante acesso às comunidades de Pinheirinho Baixo e Barra do Pinheirinho, à comunidade de Rio Aparecida, situada no município de Turvo.
tendo em vista que a mesma se encontra em precárias condições de conservação, o que vem causando muitos transtornos e gerando muitas reclamações por parte dos usuários, sejam eles moradores ou proprietários de terrenos, além de dificultar o transporte e comercialização da produção agrícola entre os dois municípios. Plenário vereador Bonifácio Bratti, 15 de outubro de 2018, vereador José Francisco de Aguiar, PP. Caixa Econômica Federal, representação da Gerência Executiva Negocial do Governo Criciúma. 2 de outubro de 2018, ofício número 1080/2018. Assunto: crédito e recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 2 de outubro de 2018, no valor de R$ 118.480,44, na conta vinculada ao contrato de repasse número 837752/2016, operação número 10359/77, firmado com o município de Jacinto Machado, assinado em 29 de dezembro de 2016, no âmbito do Programa de Planejamento Urbano, sob gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto a pavimentação de vias urbanas no município de Jacinto Machado. Respeitosamente, João Roberto Lopes, analista sênior, e Márcia Queiroz França de Azevedo, coordenadora de filial. Samai de Jacinto Machado, ofício número 9, 2018. 24 de setembro de 2018. Prezados senhores, com nosso cordial argumento, estamos encaminhando a esta Câmara de Vereadores o balanceio do mês de agosto de 2018 de Samai, antecipadamente Laudipa Samai, diretor. Ofício número 10, 2018, Jacinto Machado, 10 de outubro de 2018. Prezados senhores, com nosso cordial argumento, estamos encaminhando a esta Câmara de Vereadores o balanceio do mês de setembro de 2018 de Samai de Jacinto Machado, antecipadamente Laudipa Samai, diretor. É só, presidente. Passamos ao grande expediente, onde eu concedo a palavra livre aos vereadores interessados em fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de 8 minutos. A palavra está livre. José Francisco de Aguiar vai fazer... Primeiro, eu quero agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade. Cumprimentar o nosso presidente, e as vereadoras, os vereadores, os funcionários desta casa, aquelas pessoas que nos assistem pelas redes sociais e internet. E quero primeiro aqui fazer a minha fala sobre e dar os meus sentimentos da grande perca, né, de um grande amigo, colega meu, ali da empresa que eu trabalho, né, e também dos sentimentos do outro colega meu, que é o pai desse moço, né, que é o Cid Bittencourt, da perca desse moço com 18 anos, né, dona Terezinha, que perdeu a sua vida. A gente ficou muito abalado, na qual as vereadoras estavam ali também, alguns vereadores, né, que tiveram a oportunidade de chegar ali, sentimento de ver aquele jovem com 18 anos, né, com a doença que veio a tirar a vida desse moço, que tinha toda a vida pela frente, né, gente? Né, tem dizimado muita gente essas doenças incuráveis que abrangem bastante a nossa região. E nos deixa bastante triste isso. Eu, como os dois eram colegas de trabalho, eu também me senti bastante abalado, na qual eu quero fazer o uso aqui nessa noite, fiz, né, o uso desses dois funcionários da empresa ali, que é do Cerealista Paz, e isso me deixou bastante triste, abalado, e eu quero passar a todos vocês, né, o sentimento que eu tenho certeza
que partiu o coração ao meio desses pais, né, que foi com 20 dias, o menino descobriu essa situação e já partiu. Então, que Deus tenha misericórdia, console a toda a família. Mas eu quero também falar de coisas boas, né, que hoje é dia 15 de outubro, né, e eu quero, nesse dia 15 de outubro, em nome da professora Terezinha e da professora Rosângela, eu quero fazer uma homenagem a todos os professores e professoras de Jacinto Machado, que eu amo essa classe, que ela, entre tantas outras, eu acho que é a que mais se destaca pelo ensino, pela educação que ela trazem, já trouxeram a nós, né? E trazem aos nossos filhos, netos e para futuras gerações, né? Então, ser professor é entrar cansado na sala de aula e diante da turma transformar cansaço em uma aventura maravilhosa de ensinar e aprender. Ser professor é importar-se com o outro numa dimensão de que cultiva uma planta muito rara que necessita de muito amor e carinho. Ser professor é ter capacidade de sair de cena sem sair do espetáculo. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com seus próprios pés. Então, a vocês, professoras e professores, que me escutam até nas redes sociais, eu quero, né, dar os meus parabéns por esse dia tão especial para vocês e para todos nós, que todos nós passamos na sala de aula, né, e a professora não mede sacrifício, está sempre presente, a cada aula que ela faz, é uma nova aventura que ela tem com o seu aluno, né? Então, é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né, professora, que ainda atua, que há dificuldade, né, com os alunos, que hoje está bem difícil, a gente tem visto até as leis estão dando essa liberdade, mas que Deus tenha misericórdia de todos nós, né, gente? E eu quero também falar aqui, que me resta mais um minutinho, é sobre a nossa estrada ali, senhores vereadores, senhor presidente, que vai até no Arizona. Ela se encontra de novo numa situação bem precária, sabe? Bem difícil ali de encarar. Eu sei que o prefeito, o secretário já tem feito alguma coisa para que ela melhore, mas quando chove, ela se torna bem difícil. E eu, morador daquele lugar ali, né, eu me sinto às vezes até envergonhado, porque as pessoas me cobram. Como é que é? Tu é vereador e tu representa o que lá? Então, né, gente, eu sei que todos nós cai esse peso, a todos nós, porque todos nós pertencemos aos eleitores de Jacinto Machado, são eles que nos patrocinam e nos dão o nosso salário aqui, para que nós defenda isso, né? Então, a semana passada, no domingo, tinha uma senhora bem velhinha que mora ali, né? Ela estava com a pazinha juntando a brita que estava no acostamento e tapando os buracos. Então, né, isso aí até me comoveu, parei, falei com ela, né, para ver a situação, né? E hoje à tarde, né, nós estávamos indo ali com a carreata do velório do moço, né, tinha uma senhora quebrando árvore na beira da estrada e jogando nos buracos, né? E a gente que está passando junto, que também faz parte hoje da prefeitura, né, não do executivo, mas do legislativo, que é o que fiscaliza, a gente se sente chateado. Então, eu peço, né, aos meus colegas da situação, aos meus colegas de oposição, que venhamos, né, buscar assim, uma situação melhor. Haja visto que está chegando os finados aí, né, e então precisa ser, né, arrumado aquilo ali, porque vem gente de outros municípios, vem gente de muitos lugares, né? E que o nosso município, como nós lemos aí, está entrando o projeto de turismo, convite para turismo, e que o nosso turista veja a nossa cidade com outros olhos, né, gente? Muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer, né, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A palavra ainda continua. Terezinha Zanata vai fazer uso da palavra. Cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Valdir Trombinha, os meus colegas vereadores, a minha colega vereadora,
aos funcionários da casa e a todos aqueles que nos assistem através da internet. Hoje já é dia 15, né, mas esse mês é o mês que se chama atenção para o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é o mês de proteção do câncer de mama, onde as mulheres são convocadas, né, nos seus municípios para procurarem o sistema de saúde e fazer a sua mamografia. Então, fica aqui o convite para aquelas que ainda não vieram, né, ao sistema de saúde, agendar o seu dia lá para fazer o câncer, fazer a mamografia, que elas venham, porque é muito melhor prevenir do que quando a gente procurar o médico e a gente já está com o câncer bem desenvolvido, que a cura vai ser bem mais difícil. E todos nós sabemos, né, que no município de Jacinto nós temos bastante mulheres acometidas dessas doenças. Então, procure dar um pouco do seu tempo em prol de si mesmo, mulher de Jacinto Machado, né? Procurando o posto de saúde e ali conversando com as enfermeiras, vendo qual é a possibilidade e agendando o seu dia para poder fazer o seu exame, para ser uma mulher mais feliz, para ser uma mulher saudável, que a sua família precisa de você. Temos hoje também um dia bonito, né, de homenagem e de lembrança do professor. Tem aqui a nossa colega vereadora Zanza, que é professora de História, né? Eu sou professora de 1ª a 4ª série, e dizer que o quão é orgulhoso para cada uma professora ou professor de ter essa profissão. Saber que nós ensinamos as primeiras letras para as crianças desse Brasil inteiro, aí, né? Cada um na sua região, e ensinamos eles e encaminhamos eles para as suas profissões. Médicos, engenheiros, né? Vamos dizer, vereadores, prefeitos dessa cidade, né? Todos passaram pela mão de uma professora. Então, e quanto que ela ainda é, em 2018, ainda deixada aquém a sociedade, onde o seu salário, muitas vezes, não dá para as suas necessidades básicas, né? Estamos na luta. Eu já estou aposentada há 12 anos, ainda se caminhou, lógico, nesses 12 anos, mas muito pouco, né? Então, aqueles mesmos que nós ensinamos a ler, né, professora Zanza, que detêm o poder hoje maior que nós, têm a caneta na mão e ainda não fizeram algo para essa classe. Então, que a cada ano o professor também se imponha a seu favor, porque sem se ter uma boa remuneração, não se pode também desempenhar um papel tão perfeito, né? Porque a gente tem que ter saúde, a gente tem que ter qualidade emocional, né, para poder dar sua aula, a gente tem que ter os meios para ter, tem que ter os cursos bem dados, para a gente poder ter uma boa profissão e passar isso para a sociedade, para os filhos da sociedade. E o professor é tão importante que eu, com 63 anos, eu ainda lembro da minha professora, Salete Perucchi. Estudei lá no Marieto, a 1ª série. E ela todo dia chegava na sala de aula e dizia: bom dia, criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar seu sonho infantil. Ó meu bom Jesus, que a todos conduz, abençoai as crianças do nosso Brasil. Até hoje eu lembro. E eu fui professora, colocando um pouquinho da minha experiência, eu amava a minha profissão. Eu esquecia que a minha filha ficava em casa queimando de febre. Eu esquecia dos meus problemas, eu esquecia das minhas dores, eu esquecia do mundo meu e me transportava para a minha sala de aula. E, de vez em quando, eu ainda sonho, me acordo assustada de noite, pensando que eu estou pegando a minha pasta para ir dar aula, né? Para ir ensinar as letras para as crianças. Então, sociedade, vamos abrir os olhos para o nosso professor. Hoje também a gente fala assim das eleições, né? O quanto a gente pode dar os parabéns para a população brasileira, que caminhamos alguns passos. Talvez não sejam os mais corretos que nós caminhamos,
mas nós caminhamos para fazer uma diferença nesse país, né? Estamos no caminho, agora com o segundo turno. Vamos estudar um pouco mais a vida dos nossos preferidos, né? Observar mais, pensar. E eu penso, não me deixar me levar pela emoção, né? Porque lá na urna, quem sabe para quem vou dar o meu voto sou eu. Cada um brasileiro sabe para quem vai dar. A gente expõe o voto da gente se a gente quiser. Senão, a gente não precisa expor o nosso voto, né? Então, eu peço ao Pai do céu, que o nosso Brasil é religioso, que Ele nos encaminhe, nos dê o discernimento, porque todos nós aqui na Câmara de Vereadores, aqui, somos pais e mães. Temos nossos filhos no caminho do trabalho. Então, que Deus abençoe e que nós façamos uma boa escolha. E também dar parabéns ao Zé Milton, né, que na terceira vez que ele concorreu, né, ele também conseguiu uma pessoa que eu acho que todos nós não podemos negar, que está sempre presente no nosso município, traz algumas obras para o nosso município. Esperamos que nesse próximo mandato dele, ele traga mais alguma coisa, né, para que o nosso município se desenvolva. Então, parabéns para ele e parabéns para as pessoas que escolheram novamente ele, porque ele foi um vitorioso, que a gente sabe que muitos e muitos que concorreram mais que uma vez, 2 ou 3, não ganharam, né? Que realmente nós estamos a fim da renovação, né? Botar vassoura nova que varre bem, o meu pai diz. Obrigada, presidente. Emerson Reco vai fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui os vereadores, vereadoras, presidente da Câmara, funcionários, quem está nos assistindo na internet. Haja vista que hoje o nosso plenário está vazio, mas alguém está nos assistindo, espero. Queria aqui falar um pouco também sobre os professores, né, que hoje é o dia do professor e da professora, parabenizar essa classe tão importante que educa nossas crianças, é um profissional que leva o trabalho para casa também, né, diferente de outras profissões, a pessoa vai na empresa, trabalha e volta embora. O professor ainda leva trabalho para corrigir e tem todo esse trabalho. Tem aqui 2 professoras, vereadoras, né, por elas quero homenagear todos. A vereadora também falou da sua primeira professora, eu também estava, né, na minha cabeça que eu queria hoje dar uma homenagem também, em falar o nome dela, e no nome dela que eu quero falar, eu homenageei todos os professores e professoras. Minha primeira professora, que eu também nunca vou esquecer, foi a dona Maria Martinello Patel, lá da Serra da Pedra. Em 1980, foi o primeiro ano que eu entrei na escola, e por coincidência foi o último ano que ela deu aula. Meu primeiro ano que eu entrei, e o último que ela se aposentou naquele ano. Então, quero homenagear. Também quero falar um pouquinho ali sobre a fala do vereador Zezinho, né? Nós também já estamos olhando esse asfalto ali que vai até o Arizona. Eu vi também e conversei com o prefeito, com o secretário de obras esses dias, e como já está sendo feito várias operações tapa-buraco, chegamos assim a uma conclusão que ali não está funcionando, porque o prefeito já fez várias operações de tapa-buraco, vocês já viram. Ali, pelo que nós estamos conversando, vai ter que ser feito um recapamento, de novo, daquele trecho. O prefeito está esperando essa usina ser instalada, para se conseguir o asfalto ali e colocar uma máquina aqui, que retire todo o asfalto e fazer novamente, porque já vem de tempo, né? Aquele asfalto está sempre se esburacando. Então, acho que é por aí que vai funcionar. Mas é claro que, enquanto não fizer esse trabalho, tem que ser feito uma tapa-buraco para não ficar nessa situação. Queria comentar também que aquele trecho da Avenida Padre Herval está completo, agora está finalizado, com pintura, com elevação. Ficou muito bonito ali. É uma emenda que foi do senador Dário Berger. Então, muito obrigado para ele novamente. E aquele trecho ali da avenida ficou muito bonito, embelezou bastante a cidade. E logo que
for possível, a gente tem mais projetos nesse sentido aí. Então, era isso aí. Obrigado a todos. Mais alguém? Rosângela vai fazer uso da palavra. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, a quem eu saúdo por presidir esta Casa Legislativa e o cumprimentando, eu estendo os meus cumprimentos aos demais vereadores, à vereadora, a todos os funcionários desta casa e a todos que nos assistem pela internet. Eu também gostaria de deixar as minhas condolências à família da Tomásia, mais conhecida como Preta, moradora do Ana Paula, a mãe do Romildo, né? Meu aluno, ele e o irmão dele, Romildo e Renildo, né? Foram meus alunos na EBEB Figueira. E não tem como a gente não ficar triste diante de uma situação dessa. Um jovem de 18 anos, como disse o vereador Zezinho, com toda a vida pela frente. Infelizmente, essa doença veio afetá-lo e tirar ele do nosso meio, né, do seu meio familiar. Então, que Deus acalente o coração de todos os familiares, amigos, mas em especial daquela mãe. Que ontem nós estávamos lá e vendo aquela mãe assim, de um lado para o outro, parece assim que ela não estava ali, sabe? Com tanta tristeza, eu imaginei, Deus, de misericórdia, ajude essa mãe. Né? O pai e todos, mas aquela mãe, era muito triste ver aquela cena. O vereador estava lá, né, vereador? Olha, é comovente. Então, que Deus tenha piedade de vocês e que o Romildo seja bem acolhido no braço de Jesus. E hoje também quero falar um pouquinho do professor, né? É o dia do professor, uma profissão tão honrosa, em nome da vereadora Terezinha. Quero saudá-la também, professora, né? Já com a sua missão cumprida, né? Eu acho que deve ser muito satisfatório, né, professora, já ter cumprido a missão, eu ainda estou em exercício. E, em nome dela, então, cumprimentar e parabenizar todas as professoras do nosso município, da rede estadual, da rede municipal, e dizer o tão importante que é essa profissão, né? Essa profissão que educa, que ensina, que forma o cidadão para a vida. E que dizer assim, ó, o quão orgulhoso é ser professor. Estar na sala de aula, dialogar com o seu aluno, ensinar o seu aluno, e quando ele sair das suas mãos, porque ele vai para outras mãos, ele te encontrar na rua, no mercado, numa festa, e dizer, oi, professora, como você está? Tenho saudade das suas aulas, estou com saudade de você, eu estou fazendo faculdade, estou trabalhando em tal lugar. É muito gratificante para o professor saber que aquele seu aluno hoje é um cidadão, está na sociedade inserido, está trabalhando e vivendo dignamente. Então, é muito maravilhoso mesmo essa profissão. Quero agradecer aos professores, aos meus professores, né? Minha primeira professora foi a dona Ladi Possamay dela, não tem como esquecê-la. E também quero agradecer aos professores dos meus filhos, Marco Antônio, e aos professores da Ana Clara, que são meus colegas de trabalho na Escola Municipal de Educação Básica Albino Zanata. Então, que esse dia não seja lembrado só hoje, mas que seja lembrado todos os dias, e principalmente pelos nossos governantes, porque a mudança é dentro da educação. Um dos pilares mais importantes do país, do desenvolvimento do país, é a educação, e ela precisa ser valorizada. Eu também gostaria aqui de deixar os parabéns e também o agradecimento, né, ao nosso deputado estadual Vampiro. Ele também conseguiu uma votação bem expressiva aqui no nosso município, foi reeleito, né? E ele foi um deputado que nos ajudou bastante, né? Eu volto a dizer que ele nos deu uma emenda parlamentar de
R$1.400.000, que foi possível a realização da ponte no bairro Figueira, né? Uma ponte que será muito importante futuramente para o desenvolvimento do município. Então, parabéns, deputado Vampiro, e obrigada a todos os eleitores que acreditaram mais uma vez nesse deputado. E parabéns a todos que conseguiram se eleger, né? E que consigam desenvolver um bom mandato. Isso aí, obrigada, presidente. Eliseu vai fazer uso da palavra. Senhores vereadores, presidente, vereadores, vereadoras, estamos aqui também, quero deixar meu agradecimento, meus parabéns à classe professor, né, que é muito importante no nosso município. Eu também tenho a minha esposa, ela é professora, hoje afastada por problema de saúde, mas não deixa de ser, né, é professora, e é uma classe sofrida também, que vem lutando sempre. Nos dias de hoje, cada vez mais difícil, né? Estava vendo aí uns problemas, que até falando antes com o Zezinho, situação difícil aí, que os professores hoje passam na sala de aula, né? E a gente luta sempre para que a coisa funcione de uma maneira melhor, né? Mas parece que os nossos governos também estão deixando a desejar, né? Vamos ter que dar uma melhorada aí, nesse lado aí dos professores. Quero também, Zezinho, falar sobre o bairro Arizona, que é um bairro que a gente tem muito, a gente teve muita votação lá também, teve trabalhando lá, eu morei lá, e hoje a situação do bairro Arizona é difícil mesmo, assim, tem razão, aquela estrada ali não tem condições, nós vamos ter que tomar uma providência ali naqueles buracos, que não tem mais condições. Eu também já falei com o prefeito, quero falar com o secretário também, e vamos ver se tomamos providência meio em breve daquilo ali, até fazer um esforçozinho antes do Dia das Almas, que vai ter bastante gente aí visitando o nosso cemitério, gente que vem de fora, né? E para nós é um orgulho poder, se nós pudéssemos arrumar aquilo ali até no Dia das Almas, né? Para mim, dar uma tampada nos buracos ali. Arrumar nós não vamos conseguir, porque vai ficar na mesma situação. Mas uma operaçãozinha tapa-buraco ali agora no início, e depois nós vamos estudar isso para que tem que fazer um recapeamento mesmo geral naquela estrada. Aquela estrada não tem mais condições, cada vez que chove, forma buraco, é porque o asfalto também já nem tem mais, né? Tá se esbrugulhando tudo. É isso aí, gente. Obrigado. Mais alguém? Neste momento, declaro encerrados da palavra na tribuna, quando passamos à ordem do dia. Em discussão e votação em turno único, a indicação número 19/2018 do vereador José Francisco de Aguiar, do PP, que foi lida pelo secretário no expediente desta sessão, na qual concedo a palavra ao autor da indicação para que apresente seus argumentos em cima da indicação. Bem, então, mais uma vez, boa noite a todos. Essa indicação, senhores vereadores, presidente, eu até, vereador, eu pensei duas vezes, né, sobre essa indicação, porque nós já conversamos sobre indicações, né, e isso aí, às vezes, a gente repensa também, né, a gente pode discutir, se achar, às vezes, que está certo, porque é a população que nos traz essas situações para que nós coloquem no papel, né, e a gente, como oposição, talvez a gente se apega mais no papel para que fique registrado, porque às vezes a gente não é que não tem acesso, a gente às vezes não tira um momento para falar com o prefeito, que talvez ficaria bom também. Mas essa indicação aqui, presidente, é aquela estrada, aquela ponte que, terminando o Picadão aqui, você pega a direita, vai sair lá no Rio Aparecida, né? Naquele bairro que é do Turvo, e aquela ponte ela está bem precária. Eu já passei há dias atrás ali, passei esses dias de novo, e até hoje mesmo um morador ali, até o filho do Zé Guizo, ele dizia: Zezinho, vocês têm que fazer algo para que melhore essa ponte. Essa situação aqui está ficando difícil, e passa pessoas do Turvo para o lado de cá, que tem terreno aqui em Jacinto Machado, outros daqui que tem terreno lá, e passando ali, aquela ponte não está dando uma segurança para eles, para passarem ali.
Então, aqui já a indicação já diz, né, pedindo para que o prefeito de Jacinto Machado entre em consenso com o prefeito Tiago Zilli do Turvo, para que eles, né, visando uma qualidade melhor daquele pessoal que passa ali, já está começando a safra agora a plantação do arroz, e eles passam muito com máquinas pesadas, e precisa que a estrada esteja em boas condições. Já visto que eles pagam impostos, tanto do Turvo traz impostos para cá, como daqui leva para lá. Então, isso é uma prioridade que também teríamos que ter para esse pessoal, né, gente? Eu ficaria muito contente se os vereadores, né, apoiassem. Se não quiser apoiar também, não tem problema. Eu quero levar essa indicação aos moradores, que eu estou preocupado também, que fique boa aquela estrada ali, para que eles trabalhem com mais qualidade, porque precisam disso, porque eles deixam impostos para que gere, né, fundos para o nosso município, para que nosso município tenha uma qualidade de vida melhor. Era isso e muito obrigado a todos. Enison Reco. Boa noite. Eu, assim também quero dizer que eu nunca fui contra a indicação, como já falei outras vezes, se é um pedido que o pessoal pede. Eu só vou lutar para que o regimento seja mudado, para que a indicação seja lida e votada na outra semana, para a gente ter um tempo para ver. Até hoje eu vim também na Câmara, acho que eram as 4h, e perguntei se tinha uma indicação, mas o secretário me comentou que não tinha. Mas vou votar a favor também, mas quero ir atrás também desse assunto para a gente atuar também, né, em conjunto com a Câmara, com a Prefeitura. Mas é só isso ali. Eu só gostaria, assim, que quando fosse possível mudar o regimento, fosse lido numa semana e votado na outra. Mas como o regimento funciona assim, o nosso ainda, né? Mas vou votar a favor também. Bem, não tendo mais ninguém que queira fazer esclarecimento sobre a indicação, eu não sei se continua ainda, né? O nobre colega falou sobre a situação também do nosso prefeito aqui do Turvo, porque nas outras eleições que eu participei desta casa, sempre que se faz aquela ponte em acordo, né, os dois prefeitos, então um faz uma parte, outro faz outra, não sei se isso ainda continua da mesma forma. Então, cabe a nós, né, alguém que tem acesso com os vereadores do Turvo, para que também peça para um colega vereador que faça uma indicação, para que isso saia, né, porque se está nessas condições, é importante que os dois prefeitos conversem e que tomem uma providência cabível quanto a essa ponte. Presidente, só um pouquinho, é que essa ponte não é aquela ponte alta lá, é uma provisória aqui na Barra, no pé do morro ali, quem ir pelo Picadão antes de subir a uma provisória, então. Eu estava pensando que era aquela ponte que tem lá de madeira. É uma provisória aqui na subida da Barra ali. Essa aí, essa da Barra, foi na época do falecido Alcides Sareto, era vereador, eu ele acho construiu. que sim, eu não lembro quando foi feito, mas é... Obra do Júlio Garcia. Se elegeu de novo, viu? Eu fiz uma emenda pedindo e aí o Júlio Garcia encaminhou para o falecido Alcides Sareto e ele construiu aquela provisória, foi muito útil. Mas se ela está com problema, seja aquela ou essa, é até bom ficar sabendo, porque eu também sou de acordo, né, que se tome providência, com o nosso prefeito, mas eu tenho certeza que ele vai ver o que é necessário e vai tomar as providências cabíveis. Eu também sou de acordo. Eu coloco a indicação em votação, o vereador que estiver a favor permaneça como está, caso contrário que se levante. Foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar nesta sessão, eu convoco os vereadores para participar de uma sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de outubro, às 19 horas, para tratar da seguinte ordem do dia: discussão e votação das matérias incluídas na pauta daquela sessão pela presidência da Câmara. Boa noite a todos e muito obrigado.